Olá, pessoal do sétimo ano. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o coeficiente de Gini, certo? Página 47 até a página 48. Nós temos aí o coeficiente de Gini, que vai ser esse indicador, gente, que vai medir aí, no caso, a renda dos países, tá? A renda per capita, preste atenção. Nós temos toda uma riqueza, né, em cada país, que a gente chama de PIB. Tudo que o país produz, tudo que o país vende, tudo que o país adquire aí no caso de riquezas, a gente chama de PIB. Esse PIB, ou seja, esse total de riqueza dividido aí pela quantidade de habitantes, a gente chama de renda per capita. A renda per capita é como se eu pegasse toda a riqueza do país e dividisse em partes iguais. Então, essa porcentagem, esse valor, a gente chama de renda per capita. Na verdade, a renda per capita ela só funciona no papel, em todos os países do mundo, porque a gente não tem nenhum país que a gente pegue toda a riqueza e divida em partes iguais para todos os habitantes, tá certo? Aí o coeficiente de Gini vai medir justamente essa renda per capita. Gente, preste atenção. A gente viu nas aulas passadas sobre IDH. E o IDH ele vai medir aí a renda per capita, mas vai medir também a saúde e a educação, tá certo? Taxa de escolaridade e expectativa de vida. Então, ele vai juntar esses três fatores, saúde, educação e renda per capita, para medir a qualidade de vida dos países. Já o coeficiente de Gini, não, ele mede somente a renda per capita. Como o IDH vai de 0 a 1, o coeficiente de Gini também vai de 0 a 1. Só que o IDH, quanto mais próximo de 1, melhor, tá? Se um país tem mais proximidade do percentual 1, ele está, no caso, com uma boa qualidade de vida. Já o coeficiente de Gini, não. Quanto mais próximo de 1, pior, tá certo? Quanto mais próximo de 0, melhor. Ou seja, quanto mais próximo de 0 no coeficiente de Gini, menor a desigualdade social e melhor a distribuição aí de riquezas. Quanto mais próximo de 1, pior, porque significa que só tem uma única pessoa detentora aí de toda a riqueza, ou seja, 100% na mão de uma pessoa. A gente não tem nenhum país que tenha 0, tá? E não tem nenhum país que tenha 1. Tem países que eles têm uma renda per capita muito pequena que não são contados nesse coeficiente, mas não chegam a apresentar aí 0, né, na sua escala, e nem chegam a apresentar 1, ou seja, não tem nenhum país que uma pessoa só tem toda a riqueza e o restante da população não tem nada, tá certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, o coeficiente de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, por isso que a gente deu esse nome, né? É um índice que mede o nível de concentração de renda em determinado grupo. No caso aí, esses grupos são os países, tá certo, gente? A ONU, no caso, ela vai medir aí por países, e os países, eles, se quiserem, né, medem aí por estados, ou por regiões, ou por cidades, tá? Essa distribuição aí de renda. Aí é usado para evidenciar a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Ele varia de 0, que é a igualdade perfeita, ou seja, todo mundo teria a mesma quantidade de renda, ou seja, o mesmo valor. Ou seja, todos têm a mesma renda. A 1, o grau máximo de desigualdade, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Como podemos observar no gráfico, desde a década de 1990, temos melhorado a distribuição de renda entre ricos e pobres, ficando ainda mais evidente essa melhora na primeira década do século XXI. No entanto, essa melhora ainda é muito lenta, já que no relatório do desenvolvimento humano 2015, elaborado pelo PNUD, o Brasil aparece com um índice de 0,496, ou seja, quase a metade, né, gente? Quase no final da lista de 172 países. Então, tem 172 países que são medidos aí pelo coeficiente de Gini, e no caso, em 2015, tá, gente? A gente tá em 2020, esse número de países aí aumentou. Aí, no caso, o Brasil estava já perto do final aí dessa lista. No caso, não porque o Brasil ele não detém aí uma riqueza, tá certo, gente? Como eu falei para vocês, o Brasil é muito rico, tanto em questão econômica mesmo, como em questão de biodiversidade. O Brasil tem uma riqueza muito grande, recursos minerais e etc.
mas a desigualdade social é muito grande, como a gente viu agora no último vídeo. A gente tem, no caso, a riqueza, mas a gente não tem uma boa distribuição. Então, a maior parte da população fica aí com rendimento muito baixo. Aí, continuando. Apenas 10 nações apresentam maior concentração de renda. Então, nós vamos ter aqui, ó, os países que têm o pior coeficiente de Gini, né? Os mais desiguais do mundo. Temos a Namíbia, o Lesoto, a Botsuana, Serra Leoa, a República Centro-Africana, Suazilândia, Guatemala e Brasil, tá, gente? Então, nós estamos aí praticamente no finalzinho da lista. Somos o 8º país mais desigual do mundo. Isso são dados aí de 2015, tá? Nós melhoramos um pouco, mas ainda estamos num índice muito ruim, ok? Então, ó, aqui também vocês vão ver nesse gráfico aqui em cima, essa questão aí do coeficiente de Gini de 1960 a 2015. Vocês vão ver que a gente teve uma concentração de renda aí, no caso, que caiu, né? 0,496. Então, a gente melhorou, porque a gente tá, no caso, descendo essa curva aí, tá? Então, nós chegamos aí no ano de 2000 a 0,596 e descemos aí um ponto percentual. No caso, de 0,596 para 0,496 no ano de 2015, ok? Aí na página 48, nós temos aí outro gráfico mostrando o índice de Gini, dizendo o seguinte, de 1960 até o ano de 2010, né? Mostrando aí os países da América Latina, ok? E aqui nós vamos ter aqui o índice de progresso social. Nós temos aí, ó, Suécia, Reino Unido, Suíça, Canadá, Alemanha, Brasil, China, Rússia, África do Sul, Índia e Etiópia. No caso, o Brasil já ultrapassou com folga a China e a Rússia nos indicadores de progresso social, ou seja, a gente está melhorando, embora a gente ainda não esteja, né, com o indicador, com o índice de Gini muito bom, mas a gente está melhorando aí, no caso, ok? Então, nós melhoramos aí 52,27%. Então, gente, ó, agora a gente vai para a nossa aula online para que a gente faça a resolução aí, no caso, da nossa atividade. Bons estudos!